Olá, espero que vocês aí em Salinas e Jutaizinho, onde esse vídeo será passado, essa mensagem será de alguma maneira transmitida, desejo a vocês a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui atendendo aí, compartilhando um desafio que a Robin e a Hannah trouxeram para a gente, de gravar algumas mensagens, alguns vídeos que sejam importantes para a vida de vocês, que tragam realmente desafio para a vida cristã, que ajude a edificar a igreja e principalmente que traga glória ao nosso Deus. Então a gente vai gravar uma série de mensagens baseada em 1 Tessalonicenses. A gente vai tentar pegar um texto mais enseriado, seja indo de versículo por versículo. Esperamos aí poder ajudar vocês dentro desse desafio que vocês têm aí de aprender da palavra. Mas antes disso, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que o Senhor trabalhe o coração de cada um de nós para que possamos aprender da Tua palavra. Dá-nos um coração disposto a obedecer. Dá-nos, Deus, entendimento para a Tua palavra e que realmente tenhamos sempre a certeza de que o Senhor nos ampara, cuida de nós e que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós e das nossas igrejas, seja aqui em Macapá, seja aí em Salinas e nos arredores. Que o Senhor abençoe a Tua palavra nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la em 1 Tessalonicenses. A gente vai trabalhar aí os 3 primeiros versículos. Na verdade, nessa primeira mensagem, somente os versículos 1 e 2, que é o desafio que nós temos para esse primeiro período. Então, assim diz a palavra: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a questão toda que nós levantamos diante dessa oração que Paulo vai fazer aqui para os Tessalonicenses, mas pensando já aí desde essa introdução, que Paulo talvez trabalhe uma pergunta para você, como tem trabalhado para mim. A sua conduta como crente motiva outros a louvarem a Deus? Você pode entender a sua vida, a maneira que você vive, os seus negócios, o que você pensa, o que você faz, por onde você anda, que as pessoas ao seu redor, ao verem, ao observarem você, elas podem glorificar a Deus, dizendo: eis aí um verdadeiro crente, eis aí um seguidor do Senhor Jesus, alguém que demonstra as virtudes de Cristo Jesus. Esse é o desafio para todos nós e parte dessas verdades estão contidas aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, podemos dizer que Paulo pode colocar para nós, esses 3 versículos, é que a sua conduta cristã deve ser de alegria, firmeza e contagiosa. Ao longo da carta, Paulo vai realmente dizer que o Evangelho se tornou conhecido de muitos lugares ali aos arredores, ao ponto de que Paulo diz: eu não preciso ir para muitas cidades, porque o Evangelho já chegou, e chegou no sentido de que havia esse testemunho da igreja em Tessalônica para com as pessoas na sua cidade e ali nos seus arredores. Então, que nós olhamos e vamos tentar trabalhar nessas 2 ou 3 mensagens, né, que vai envolver os primeiros capítulos, os primeiros versículos, falando sobre aí o tipo de conduta que você deve ter, que ela deve realmente ter essas características de ser de alegria, de ser de firmeza, de ser contagiosa, independente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, as dificuldades, os problemas, às vezes as perseguições, as ameaças, deve sim trazer ao nosso coração sempre o entendimento de como eu glorifico a Deus, mantendo uma conduta de alegria, de firmeza e uma conduta que contagie, que se espalhe na vida de outras pessoas. E claro, como nós estamos começando a carta, entendemos que o autor da carta é o apóstolo Paulo. Ele vai falar de pelo menos mais 2 pessoas que estavam com ele,
quando compuseram, mas o autor, realmente, as ideias, os pensamentos, as exortações, as admoestações são muito características do apóstolo Paulo. E sabemos que ele e a equipe, talvez aí envolvendo mais Tito, Lucas, estavam na cidade de Corinto, mais ou menos nos anos 50, alguns talvez dizem que pode ser 49 ou 51, mas nessa época aí que eles estavam lá em Corinto. Paulo ficou 3 anos lá em Corinto, e quando eles escrevem a carta, então ele passa um bom tempo lá, 3 anos ele passou lá em Éfeso, né? Mas passou aí 18 meses lá em Corinto, fazendo realmente o trabalho de evangelismo, fazendo o trabalho de discipulado, trazendo a igreja lá em Corinto, a edificação, quando ele soube de algumas situações que estavam envolvendo lá a igreja de Tessalônica. Então ele escreve, porque ele teve que sair muito rápido de lá. E aí, a gente sabe disso através da leitura de Atos 17, os versículos 1 a 8, mostra o início da igreja. Então, é bom depois você dar uma olhada, ler esse texto, né, de Atos, para você entender um pouquinho o contexto de como a igreja iniciou. Lembrando que Paulo tinha na sua estratégia missionária aí, inicialmente para cidades que tinham uma sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga tinham judeus e tinham também prosélitos, ou seja, pessoas que não eram judeus, mas que estavam convertidos ao Deus de Israel, ou que criam no Deus de Israel, ou aceitavam o Deus de Israel como o único Deus. Então, Paulo entendia que ao chegar num local como esse, as pessoas já estavam mais ou menos preparadas, pelo menos em termos de conhecimento bíblico do Antigo Testamento. Então, era mais fácil de ir levando essas pessoas à compreensão da vinda do Senhor Jesus, de pregar Jesus Cristo como o Messias prometido. E também, claro, Paulo normalmente ia para cidades que tinham uma certa importância estratégica, porque uma cidade de Tessalônica naquela época tinha mais ou menos 100 mil habitantes e tinha um porto bastante movimentado que fazia com que o comércio fluísse bem, ficava dentro de uma via importante da antiga Roma, que ligava a cidade de Tessalônica até a cidade de Roma. Então muitas pessoas vinham e muitas pessoas deixavam a cidade. Então era parte da estratégia. Aqui um pouquinho de fotos, você pode procurar isso no Google, tem muitas fotos, né? Principalmente da cidade de Salônica, como ela é conhecida hoje. Mas temos algumas ruínas que mostram como era essa cidade na época do Império. E se você um dia tiver condições e for até essa região da Europa, vai lá, visita a Salônica, né? Manda umas fotos para a gente também para ver aí a importância, né, da cidade, como eles também mantêm um pouco da sua história. Importante isso. E aí, claro, olhando como Paulo fala, a saudação dele é bastante típica. Enfatiza a graça e a paz. Então, em alguns outros lugares, graça, paz e misericórdia estão envolvidos, né? Aqui, praticamente, está fazendo graça e paz, talvez no sentido de que ele entende que aquelas pessoas estavam vivendo, talvez, algumas turbulências, talvez ele enfatize um pouco essas duas virtudes, né, de Deus na vida deles, nessa saudação que é um desejo que a graça e a paz estejam com eles. E quando pensamos em graça, você pode, sem dúvida, pensar na graça nesse sentido de ser um favor de Deus que nós não merecemos, que você não merece, seja ele para a salvação, seja ele para a vida cristã. Nós, como igreja, defendemos, sem dúvida alguma, aquilo que Agostinho já no V século defendia, a partir dos escritos do Novo Testamento, que mais tarde na Reforma, Lutero, Calvino e alguns outros reformadores também vieram defender, que a salvação é graça. Nós não podemos pagá-la, nós não podemos fazer nada para obtermos a salvação, por isso ela é graça. É um favor imerecido, mais comumente as pessoas dizem, ela é um presente que nós não merecemos. Por isso, então, nós entendemos, e às vezes nós podemos até dizer que a palavra graça está no nosso vocabulário. Quando você vai num local e pergunta quanto custa, a pessoa diz, não, isso não custa nada, é de graça. Ou seja, porque você não precisa pagar para ter aquela coisa, ela está sendo dada para você. E é isso que nós entendemos da salvação. Para nós foi graça, não custou nada.
Custou para Deus, custou a sua vinda, a encarnação do Senhor Jesus, vir entre esse mundo, assumir na cruz os nossos pecados, nos substituir para pagar o preço que Deus, como juiz, exige. Mas, do ponto de vista, né, de todos nós, crentes, ela é graça. Nós não fazemos nada, não podemos fazer nada. Qualquer condição, qualquer esforço, qualquer sentido de que se alguém falar assim, para você ter a salvação, você precisa fazer isso, não é mais graça. Já é barganha, já é negócio, já é alguma coisa que está sendo colocada que você pode fazer algo para a sua salvação. Deus, através do profeta Isaías, diz que as nossas justiças são consideradas por Ele, as nossas boas obras são consideradas por Deus como trapo de imundícia. Uma palavra bonitinha de ser traduzida, mas se você depois quiser saber mais ou menos o significado, é uma palavra que às vezes dá nojo quando a gente pensa nesses trapos de imundícia. Mas é basicamente assim que Deus vê as nossas obras. Por quê? Porque o nosso coração, porque o seu coração é um coração de pecador. O legado que Adão e Eva deram para todos nós foi sermos pessoas corruptas pelo pecado, corrompidas pelo pecado, estragadas pelo pecado, de estarmos separadas de Deus, de não termos mais acesso à pessoa de Deus. A queda trouxe isso a nós. Aquilo que antes, dentro da criação, poderíamos ter um livre acesso. Deus nos criou a sua imagem, para podermos ter comunhão com Ele, falarmos diretamente com Ele. Foi perdido, fomos separados de Deus. E dessa maneira, então, não temos mais acesso à pessoa de Deus. O homem está separado de Deus. E o seu pecado o impede. E por isso que Paulo, em Efésios 2, diz que os nossos pecados que estão em nós realmente nos deixam mortos espiritualmente. Essa situação de cada pessoa no mundo, sem Cristo, ela está espiritualmente morta. E aí, por isso que nós podemos entender o conceito de graça. Um morto não pode fazer nada. Com certeza você já foi em vários velórios ou já tiveram contato com pessoas que morreram. E você pode ir lá, tentar falar, tentar argumentar, tentar bater, tentar morder, tentar abraçar. Não vai haver resposta, porque aquele corpo está sem vida. Espiritualmente, é essa situação de todos nós. Estamos sem vida. Estamos mortos espiritualmente por causa dos nossos delitos, dos nossos pecados. Confere lá em Efésios capítulo 2, versículos 1, versículo 5. Mas Deus nos amou e nos deu a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Graça para nós. Mas a graça também é para a vida cristã. Para nós que vivemos, que temos as nossas lutas, para vivermos o Evangelho, para apresentarmos um corpo que, nesse sentido, glorifique a Deus, atitudes que glorifiquem a Deus, temos pensamentos que glorifiquem a Deus. Há uma luta, porque a sociedade ao nosso redor, a carne ainda em nós, milita, trabalha para que nós demos espaço ao pecado, para que nós nos acheguemos mais ao pecado, para que nós pratiquemos mais o pecado. E aí o Espírito vai trabalhar em nós dizendo não. Mas se a gente tentar fazer isso na nossa própria força, segundo os nossos esforços, vai ser tentativa frustrada. Nós não vamos conseguir. Por isso, a graça também é para a nossa vida. Devemos levantar, viver o dia, dormir, pedindo a graça e vivendo na graça de Deus. Lembra que Paulo, lá em Coríntios, quando ele fala sobre a questão do espinho na carne, Jesus diz para ele, a minha graça te basta. Ou seja, você vai ter que conviver com esse problema. Provavelmente talvez seja um mensageiro de Satanás, algum tipo de espírito que ficava atormentando o apóstolo Paulo todos os dias. Aí Paulo queria se livrar daquilo, mas Deus diz, a minha graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, o nosso crescimento, o seu crescimento espiritual vai se aperfeiçoar através de sofrimentos. Então, o sofrimento, quando nós compreendemos o amor de Deus, a graça de Deus, ele pode ser vivido de uma maneira alegre, sem questionamentos, porque sabemos que Deus nos ama e que se aquilo está acontecendo é porque Ele está querendo produzir em nós frutos do Espírito, frutos de crescimento, de piedade, de consagração, de contentamento. Cada um tem que avaliar a sua própria vida no que está acontecendo. Mas também ele fala de paz, e paz não é somente a ausência de conflito ou de conflitos, mas a harmonia entre pessoas.
quando nós olhamos para Deus, podemos pensar, com Deus a paz só pode ser feita através da salvação que Cristo realizou lá na cruz. Quando Ele morreu, nos substituindo você lá na cruz, aquilo que separava você de Deus foi tirado. Você foi reconciliado com Deus. Antes você era inimigo, agora você se torna filho, por causa da salvação que Jesus trouxe, porque Ele cumpriu a justiça que Deus exigia. Ele trouxe a nós a redenção. Então você pode, com certeza, poder dizer, eu tenho paz com Deus. E essa paz com Deus, que te dá a liberdade de você ter acesso direto com Deus, de saber que não há mais inimizade entre você e Deus, ela tem que se estender para as pessoas, sejam elas do contexto de igreja, sejam elas com as pessoas do mundo. E claro, podemos dizer que a paz com pessoas vem por meio de nós aplicarmos as verdades da palavra de Deus na nossa vida. Paulo está falando sobre conduta, sobre procedimentos, sobre modo de vida, sobre estilo de vida. E o nosso tem que ser de vivermos em paz com as pessoas. Não somos chamados para ficar brigando com as pessoas, encrencando com as pessoas. Enquanto depender de cada um de nós, a gente vai aplicar a palavra. Não vamos abrir mão das nossas verdades, não vamos deixar as nossas verdades de lado. Vamos enfatizar, mas de uma maneira que possamos transmitir àquelas pessoas as nossas convicções baseadas na palavra, naquilo que nós cremos, mas sem realmente criar brigas com as pessoas. Muitas vezes elas vão querer fazer isso, elas poderão tentar atrapalhar a nossa vida, mas aí é mais com elas. A gente ora, pede que Deus haja na vida delas, mas a nossa conduta vai impactar na vida daquelas pessoas. Se nós falarmos de uma maneira harmoniosa, transmitimos amor, transmitimos fé, transmitimos realmente cuidado para com aquelas pessoas, principalmente pela situação espiritual dela, ela vai perceber, ela pode não aceitar, ela pode rejeitar, ela pode espizinhar, mas não abra mão das suas verdades. Podemos ilustrar isso de várias maneiras, com pessoas em situações diferentes, em que elas viviam debaixo de ordens de outras pessoas, mas de repente vinha lá o patrão, o chefe, dizia, você tem que fazer isso. Ele diz, bom, isso eu não vou mentir. Lembro de um caso em que o irmão falou assim, eu não vou mentir. E a pessoa diz, você tem que mentir, porque eu não quero receber mais ninguém hoje. Se vier me procurar, você tem que dizer, eu não estou. Ele diz, como crente, eu não posso fazer isso. E chegou alguém e perguntou pelo patrão, ele diz, o patrão está lá, ele não quer receber ninguém, mas ele está aí. Mas Deus o abençoou, porque o patrão ficou ali, bom, agora eu sei que com você eu não posso contar para as minhas mentiras. Manteve, com todo cuidado, com amor, com respeito, mas manteve as suas convicções. Então, desse texto, principalmente dos versículos 1 e 2, em que Paulo realmente está trazendo a nós o pensamento da oração, da gratidão, o que nós aprendemos, o que é que Paulo nos transmite nesse sentido, por que podemos agradecer, por que pessoas podem louvar a Deus. Nesse sentido, Paulo louva a Deus pela vida dos Tessalonicenses. Então, o que isso nos ensina? Que você pode desfrutar de uma comunhão com Deus. Você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E agora você tem acesso ao Senhor Jesus. E você pode, então, ter realmente um relacionamento, por isso que ele fala lá de Deus como Pai. E isso é importante, no sentido de que agora você foi reconciliado, você não tem mais separação, você tem livre acesso, você não precisa de intermediários para as suas orações. Você tem realmente esse Deus como Pai, tem Jesus como Senhor na sua vida. Você não é mais órfão, você não está desprotegido, você tem acesso realmente aos cuidados de Deus como Pai. Esse Pai, segundo João capítulo 14, diz que está preparando um lugar para nós. Ele tem uma casa para cada um de nós. Jesus é o Senhor das nossas vidas. A ênfase no sentido realmente de que a Ele devemos a obediência. Aí também podemos, sem dúvida, entender que a sua vida deve inspirar outros a adorarem a Deus. E aí fica a questão, como está a sua vida? As pessoas ao seu redor podem olhar para você e glorificar a Deus, podem entender que na sua vida Jesus habita, que as virtudes de Jesus estão sendo vividas por você. Elas podem ver em você aquilo que veriam no Senhor Jesus Cristo. Paulo
louva a Deus, Paulo agradece a Deus, Paulo tem as suas ações de graças, porque ele sabe que a igreja em Tessalônica estava vivendo Jesus, estava espalhando o Evangelho, estava comunicando o Evangelho. Então, também esperamos que as pessoas na sua região estejam fazendo o mesmo, louvando, adorando ao Senhor. Então, fica aí o desafio de você pensar nisso, nesses textos. Na próxima mensagem a gente vai continuar a partir do versículo 2, versículo 3, mas pense nessas coisas, como está a sua vida. Viva uma vida que agrade a Deus. Olhe para o seu coração, o que é que às vezes tende a assumir o controle da sua vida. Quais são as áreas da sua vida que você precisa entregar para Deus, que você precisa entender como idolatria. Não necessariamente imagens, mas coisas como ira, como família, como dinheiro, como trabalho, como lazer, às vezes se tornam ídolos nossos. E às vezes as nossas respostas são exatamente de nós não darmos tempo para Deus, de nós ficarmos brigando, de nós ficarmos chateados, de nós ficarmos acusando pessoas. Então, pense na sua vida. Lembrando que ao seu redor existem pessoas que estão observando você. Oremos. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra. Peço que o Senhor use essa palavra que o Senhor deixou para nós em Tessalonicenses, para que os nossos corações sejam moldados e modificados para a tua glória. Que o Senhor nos ensine e ensine principalmente a que nós cuidemos do nosso coração, para que ele seja um coração adorador ao Senhor e não de coisas ou de pessoas. Abençoa-nos, no nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Até a próxima, Deus abençoe vocês.